Olá. Bom, nesse vídeo agora vamos falar sobre funções inversas. No vídeo anterior eu expliquei, assim, mais ou menos por alto, a ideia de uma função composta. Agora, eu queria trabalhar com vocês a ideia da inversa de uma função. Por exemplo, o que é uma inversa de uma função? Suponha que a função f seja, por exemplo, x ao quadrado. A função que seria a inversa dela seria a função de raiz de x. Qual é a ideia da composta? E é claro, vou colocar um grande porém aqui. Esse aqui eu estou pensando na função restrita ao R+, que é o x maior do que zero. Para poder falar de inversa da função ao quadrado, eu preciso restringir o domínio. Esse é um grande detalhe também. Tá? Que eu vou entrar um pouco no mérito dessa discussão. Mas, tá. Compor uma função é dita uma inversa da outra se a composta das duas é a identidade. Você começa com uma função, um ponto, leva e volta para onde ele começou. Nesse exemplo aqui, por exemplo, se eu estou pensando sempre no R como sendo positivo, a f da 2, por exemplo, seria o quê? 4. G da 4, 2. Mesma coisa com qualquer outro valor positivo que eu tomar. O 3, 9, 3. 4, 16, 4. Qualquer valor que eu pegar, volta sempre para o começo. E vice-versa. Se eu pego, por exemplo, 2, raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado, 4. Então, a composição das duas funções, independente da ordem, é sempre igual à identidade. Essa seria a definição de uma função inversa. Um detalhe aqui, tá? Isso é importante. Por que eu restringi o domínio da função? Eu restringi o domínio da função porque só faz sentido eu falar de inversa de função se a função for o que a gente chama de injetivo. Como assim injetivo? Ela não tem repetição. Tá? Por exemplo, na função f que eu coloquei ali, no exemplo, a f de menos 2, se o domínio fosse todos reais agora, seria igual a 4. F de 2 também é 4. Dois valores diferentes do domínio deram o mesmo valor na imagem. Nesse caso daqui não faz sentido falar de função inversa, por quê? Se tivesse uma função que fosse a inversa, o que ela faria com 4? Ela vai mandar ela no 2 ou vai mandar ela no menos 2? Então, uma das condições que a função precisa ter, para poder falar de inversa, é que a função precisa ser injetiva. Essa condição 1 não é injetiva. Então, para a função ser inversa, a primeira coisa ela tem que ser injetiva. Ela não pode ter repetições na imagem dela. Graficamente, a ideia é que o gráfico nunca volta para o mesmo ponto. Ele pode ter um comportamento diferente, mas se você traçar uma linha, no y, ele nunca vai repetir valores. Desculpa, não dá para ver aqui com a minha cara na frente. Mas, por exemplo, no caso da função x ao quadrado, por que ela não é uma função injetiva? Se eu traço uma linha aqui, ela vai pegar em dois valores diferentes. Por isso, eu restringi o domínio. Eu esqueci toda essa parte daqui, porque aí eu sei que dentro da parte positiva ela não repete. Por que isso? Porque geralmente uma coisa que acontece, que é engraçado, é que o gráfico da função inversa sempre um espelho. Você pega ele e reflete. Esse aqui é o gráfico da função x ao quadrado. Esse é o gráfico da função raiz de x. Se eu pegasse ali, essa seria a parte fantasma dele. Uma função não pode ter dois valores na imagem para cada ponto de domínio. Isso não é uma função. É uma relação, mas isso aí já não entra numa história que não entra no cálculo 1. Então, primeira coisa, a função tem que ser injetiva. Segunda coisa, para mim poder falar de função inversa, a função tem que ser sobrejetiva. Tá? Isso é um pouco mais simples de consertar. Uma função é dita sobrejetiva se o contradomínio dela é igual à imagem.
Ou seja, não tem ninguém no contradomínio que não é térmico. Isso é um detalhe mais técnico do que... Não é tão importante quanto a injetividade. Você pode contornar até para pensar no inverso de uma função que não seja necessariamente subjetiva, só restringindo o contradomínio, mas a ideia é que ela é objetiva. De novo, se vocês estiverem interessados nessa parte, se não, nunca tiverem visto na vida, eu vou gravar uns vídeos sobre isso na parte de matemática básica. Ela vai estar lá no meu canal. E aí vocês podem assistir. Essa parte de reforço. Aqui no cálculo eu estou fazendo meio que uma revisão só, para chegar direto ao ponto, que é o ponto de calcular mesmo. Então, o vídeo, essa parte da revisão tende a ser meio curta. Bom, condições ideais, então você consegue fazer a inversa de uma função. Um exemplo clássico também, e é bem importante para a gente, é a função exponencial de x. A inversa dessa função, geralmente a gente trabalha com a inversa de uma função representada pela função f-1. A inversa de uma função é sempre, dessa função daqui, a função logaritmo. O que essa função tem... O que essa função daqui acontece com elas? Quando você faz a composta delas, duas, a exponencial do logaritmo de x é a mesma coisa que o logaritmo da exponencial de x, que é igual a x logaritmo da exponencial, que é igual a x. Isso é uma coisa que eu vou falar um pouco melhor num dos vídeos lá de matemática básica. Mas essas duas funções daí, elas são suas inversas. Também parte lá do trabalho que eu mencionei para vocês, eu vou falar um pouco sobre a continuidade da função exponencial. Não é tão simples assim, tão direta, mas a função exponencial ela é contínua, ela é diferenciável. Mesma coisa para a função logaritmo. Mas aí entra uma questão que eu acho que é interessante discutir. Quem é a derivada da função logaritmo? E eu vou fazer um raciocínio aqui que vai me permitir desenvolver a derivada de funções inversas de maneira geral, como uma regra. Ela é uma consequência da regra da cadeia. Por quê? Porque eu quero calcular a derivada da logaritmo, certo? Bom, lembra da regra da cadeia? A derivada da composta é o quê? É a derivada da f no ponto g vezes a derivada da g. Uma forma de fazer aparecer a derivada da inversa seria fazer o quê, então? Vou tomar como g a f menos 1. Se a g for a f menos 1, como é que essa fórmula daqui ficaria? F composta com a f menos 1. Aqui eu vou usar o d de x só para reforçar uma coisa. Da x, a parte de dentro é o quê? A função composta com ela própria, quando a função composta com a inversa dela é sempre a identidade. Então isso aqui é d de x da identidade. Mas d de x da identidade a gente sabe que é 1. Tá, é tranquilo. Mas e o outro lado? Bom, vai ficar a derivada da f no ponto f menos 1 de x vezes a derivada da f menos 1. Então, uma fórmula que você tem para encontrar a derivada da f menos 1 é você simplesmente calcular d de x da f menos 1 de x é igual a 1 sobre a inversa da derivada da f no ponto f menos 1. Legal, né? Bom, opiniões podem variar aí a respeito de se é legal ou não. Eu acho divertido, mas é uma fórmula bonitinha. Vamos testar aqui para ver se funciona. Vamos pensar no caso da função raiz quadrada. E aqui é um legal que agora eu posso estender a definição das raízes. A raiz é o quê? F de x é igual a x elevado a n
a f menos 1 num domínio apropriado, tá? Eu estou pensando sempre positivo, porque não faz sentido se for par. E, bom, se for ímpar, tanto faz, pode ser qualquer coisa, mas se o domínio for apropriado, a inversa da função x elevado a n é a raiz enésima. Se isso aí acontecer, então, a gente pode concluir que a derivada da raiz enésima x seria o quê? Ela seria 1 sobre a derivada, bom, de n elevado a... Deu um problema na minha gravação, desculpa. É por isso que eu dei uma parada ali, dei um corte. Problemas técnicos. Mas então, só retomando aqui. Derivando a inversa, tá? Aplicando a fórmula, então, o que acontece? Vamos fazer separado, só para não ficar tão confuso assim. A derivada da função f, x, é o quê? N de x elevado a n menos 1. Tranquilo, né? Bom, colocando a f menos 1 ali no lugar, a f' de f menos 1, x, seria igual ao que então? Ela seria igual a n elevado a parte de dentro raiz enésima de x elevado a n menos 1. Aqui entra uma questão que é a definição da potência como sendo uma... Não a potência, mas é a definição da potência como sendo um número racional. Potência como sendo um número racional significa o quê? A raiz é geralmente usada como sendo o denominador. E a potência de fora como sendo o numerador. Tá? Tranquilo? Porque, olha só, com isso aqui em mente, a gente pode escrever esse cara como sendo n elevado a x elevado a 1 menos 1 sobre n. Legal, né? Isso aí parece familiar. Vamos substituir isso na fórmula, na expressão ali da fórmula. 1 sobre dx, f' de fn menos 1. Essa fórmula talvez... Eu podia ter melhorado um pouco minha letra aqui. A f' no ponto f menos 1 x. Bom, substituindo ali, 1 sobre isso vai ficar como? 1 sobre x elevado a 1 menos 1 elevado a n. Bom, olha aqui uma coisa interessante. Outra das definições, tá, da forma que é colocada potências é, se a potência é negativa, significa que você pode reverter. Então, se você colocar 1 sobre, isso é a mesma coisa que você escrever x elevado a 1 sobre n menos 1. Opa! X elevado a 1 sobre n menos 1? Isso parece familiar, não parece? Parece, porque isso daqui, olha só, é a derivada de dx de quem? De x elevado a 1 sobre n. Olha que bonitinho. 1 sobre n passou para fora. E 1 sobre n menos 1, menos 1. Você conseguiu. É a mesma regra que vale para todos os outros. Ela continua valendo para aí. Na verdade, eu não vou fazer, eu posso deixar, deixa como vocês pensarem um pouquinho. Envolve a regra da cadeia também. Você pode pensar, em geral, que d dx funciona, x elevado a n sobre m, é n sobre m vezes x elevado a n sobre m menos 1. Isso aqui é quase universal. Na verdade, é um argumento um pouco mais complicado, que eu não vou fazer aqui, porque aí já foge um pouco, entrei mais no território de análise real.
Essa regra vale para qualquer expoente real. Tá? Eu não vou entrar na questão lá de como é que você faz isso para números irracionais, envolve limite, foge um pouco aqui do tema do curso de cálculo 1, mas dá para fazer também. Então, essa regra daí é uma regra universal. Legal, né? Então, uma aplicação aí da derivada, da regra da cadeia e da derivada da função inversa. Outra coisa que acontece também é, usando essa mesma fórmula, vamos pensar agora na função logaritmo. Eu vou fazer aqui de um jeito mais direto, tá? X é igual a exponencial de ln de x. Não usei. Cheguei para preparar vocês para o próximo tema, que é a derivação implícita. A derivada da x, então, é a derivada desse lado daqui. Se eu tenho uma igualdade de funções, eu posso derivar os dois lados e eu mantenho a igualdade. A derivação não muda. Mais um corte aqui. Bom, desculpa pelo corte. Então vamos lá, continuando. A derivada desse lado, se todas as duas funções são iguais, você pode derivar os dois lados da equação, não altera o resultado. Esse lado aqui dá 1. Eu estou fazendo a mesma conta ali da fórmula, só que sem explicitamente dizer que é uma fórmula. Porque eu acho que a ideia aqui nesse caso é até mais interessante. Bom, o que acontece com esse lado daqui? Derivada da primeira, a função de fora. A função de fora aqui, embora não pareça, a função de dentro é a ln. A função de fora é a função exponencial. A derivada da função exponencial é quem? O próprio exponencial. Então, exponencial. ln de x. Vezes a derivada do ln de x. Exponencial com ln é o próprio x. d dx de ln de x, então. A derivada da função logaritmo, então, é quem? A derivada da função logaritmo não é nada mais, nada menos do que 1 sobre x. Então é isso aí, gente. Mais uma aplicação, mais uma fórmula que a gente conseguiu. Bom, dá para falar também da função arcosseno, arcosseno, mas eu acho que isso merece um vídeo separado. E provavelmente eu não vou colocar isso na prova. Porque arcosseno e arcosseno são meio difíceis de... Porque aí, para você calcular, eu vou ter que fazer um vídeo falando sobre arcosseno e arcosseno. De novo, um vídeo separado. Mas é isso aí, com isso aí já dá para fazer bastante exercício. Vamos lá então, vou colocar a lista lá. E aí vocês vão trabalhar. É isso aí então. Até a próxima. E depois a gente vai começar a olhar aplicações de derivada e derivação implícita. Derivação implícita funciona mais ou menos nesse sentido que eu fiz aí, usando a regra da cadeia e trabalhando agora com equações. E não com uma função que está f é igual a isso. E sim a função aparece no meio da relação. Isso é muito mais comum na matemática do que funções explícitas. Geralmente, quando você trabalha com problema físico, a sua função geralmente é definida no meio de uma relação. Então, vamos trabalhar com isso e ver como é que a gente vai derivar. Então, até o próximo, então.